Urgente, urgente. O Brasil para ouvir. Vem aí, Washington Brasil, o repórter do povo, trazendo notícias e informações de verdade, ao vivo na rádio WRD Web Santa Catarina. Fique ligado. A voz que dá voz a você. Eu sou o Washington Brasil e esse é o nosso canal. Seja bem-vindo, inscreva-se e fique conectado. Mais uma vez, bom dia, gente. Eu vou dar bom dia no outro vídeo, mas pessoal, o vídeo que vocês vão assistir é um vídeo que o sistema, ainda estou colocando ele em teste ainda, o sistema da minha rádio. Estou colocando em teste, então não vai aparecer os vídeos ali no telão, como eu vou estar falando, mas no final do vídeo vai vir, no final desse vídeo que vai vir agora, depois desse que eu estou falando para você aqui, vai vir no final dele os vídeos da rua da cidade de Itajaí. As fotos já aparecem aqui nesse vídeo, no vídeo que eu, depois desse aqui, né? Depois desse aqui vai vir o outro vídeo, que eu estou no estúdio da rádio WRD Web. Então é um estúdio que está em teste, o sistema ainda está em teste, então falhou, não entrou lá os vídeos no telão. Por isso que você vai ver que eu paro um pouquinho, mostrando no telão, mas não sai, porque nós estamos testando ainda o sistema. Aí, se Deus permitir, se Jesus não vir daqui até lá, porque estamos na hora, a hora já está chegando do arrebatamento da igreja, dos acontecimentos finais, do cumprimento da Bíblia. Então, se Jesus não vir daqui até 2028, 2029, 2028, esse sistema vai estar funcionando, que está em teste, é um lançamento. Estou montando um estúdio da rádio ali na Bahia, e o outro estúdio é para ser montado aqui em Santa Catarina. Só que de contrapartida estamos trabalhando, porque a verba está pouca, estamos trabalhando em cima dessa situação. Eu que sou o dono da rádio WRD Web, que você pode ir lá no Google, colocar Rádio WRD Web. Então você pergunta lá no Google assim, quem é o dono da rádio WRD Web, o repórter do povo Washington Brasil, que atua em Santa Catarina e na Bahia. Aí o Google ou o ChatGPT vai escrever para você, que sou eu mesmo, e vai mostrar tudo lá sobre minha vida. Aí o que acontece? Acerca da rádio WRD Web, os equipamentos estão sendo testados. Então, por isso que não vai aparecer, não vai abrir no telão ali os vídeos. Mas no final do vídeo tá lá os vídeos que eu gravei dentro da cidade de Itajaí, mostrando as ruas de Itajaí. Esse vídeo que vem agora eu vou estar contando a história do que aconteceu há 50 anos atrás e o que está acontecendo atualmente. No término dele vem os vídeos finais, que é vídeos das ruas na cidade de Itajaí. Até daqui a pouco no outro vídeo. Olá, senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, depende de que hora você esteja conectado conosco. Vamos falar hoje acerca da cidade de Itajaí, isso mesmo, a cidade de Itajaí, que é uma das cidades catarinenses. O que aconteceu há 70 anos, há 50 anos atrás, com os negros, qual era o tratamento que eles tinham com os negros? Daqui a pouco você vai saber de tudo e mais um pouco, sem fake news, aqui com o repórter do povo Washington Brasil. Aproveitando, antes de nós entrarmos nessa história, é uma história um pouco assombrosa, hein? Estupefato, assombroso. No mínimo, estupefato, assombroso. Deixa seus comentários, curte e compartilha aqui, para que nas próximas o YouTube possa lhe notificar. Compartilha para pessoas em Alagoa, no Pará, Belém do Pará, qualquer parte do Brasil e fora do Brasil também. Conto com você. Vamos lá. Se você também quiser contribuir, o Pix vai estar aqui embaixo para você contribuir aqui
seja patrocinador da nossa rádio WRD Web, hein? Seja patrocinador, já estou te convidando para ser o patrocinador, para ser um dos contribuintes do patrocínio da nossa rádio WRD Web. Vou deixar o Pix aqui embaixo, você contribui aí, como você quiser contribuir. De 1 a 100 mil reais, você que sabe, de R$1 que eu estou dizendo, né? E se você quiser mandar 100 mil, 10 mil, 5 mil, já ajuda a nossa rádio crescer, porque queremos colocar uma parte física da rádio WRD Web. Bom, agora vamos falar de uma história um pouco assombrosa, estupefata, ou estupefato, como você queira se expressar. Então, expressando-me sobre essa cidade, prepare-se, sente, relaxe, tome uma água, já tomou? Porque, como diz na Bahia, o babado é forte, hein? A cidade de Itajaí cresceu, se modernizou, é claro, ganhou destaque nacional pelo seu porto, pela sua força econômica e pela riqueza que circula diariamente dentro do município itajaiense. Mas existe uma ferida social ainda aberta, vou ser ousado aqui, existe uma ferida social ainda aberta, certo? Aberta, que ainda continua aberta, é que muita gente prefere fingir que não vê essa ferida aberta. E é o preconceito racial. Essa ferida é nada mais, nada menos a não ser o preconceito racial, tá? Contra o povo negro, contra a nação negra. Sou negro com muito orgulho, hein? O estado de Itajaí, ou seja, melhor dizendo, o estado de Santa Catarina, eles têm um preconceito muito forte com os homens e com as mulheres negras. O repórter do povo, que sou eu mesmo, Washington Brasil, falo agora com autoridade de quem vive essa realidade na pele em pleno o ano de 2026. Eu vivo isso aqui na cidade de Itajaí. E diretamente aqui do estúdio da rádio WRD Web eu trago para você essa situação. Daqui a pouco nós vamos ter imagens e vídeos mostrando a beleza da cidade de Itajaí. A nossa produção daqui a pouco vai colocar no ar aqui. Vai colocar no ar aqui. Já está pronto aí, produção? Já está pronto? A produção está preparando ali imagens e vídeos daqui a pouco, mostrando o centro da cidade de Itajaí, mostrando um pouco, né? Um pouco da cidade de Itajaí. Nós não temos aqui um vídeo da cidade fora, né? Mas temos aqui um pouco da cidade de Itajaí, tá? Um pouco de gravação sobre a cidade de Itajaí. Por baixo, nós não temos imagem de cima, não, temos imagem da parte aqui de baixo, terrestre. Então vamos lá. Eu, repórter do Povo Washington Brasil, falo com autoridade a realidade que eu vivo aqui na pele. Em pleno ano de 2026, ainda existe negros preparados, com formação acadêmica, diplomático, com diploma em administração, com curso profissionalizantes, experiência sendo deixado de lado em Itajaí. Por quê? Porque eles olham pela cor da pele, hein?
Eu tenho um vizinho aqui de frente à minha casa, que o vizinho teve que ter a contribuição de alguém familiar para ele ter um emprego, senão ele não tinha um emprego na parte de logística por ele ser negro. É isso mesmo que você está ouvindo. Itajaí é uma cidade catarinense que tem preconceito racial ainda forte com os negros. Tá? Vamos lá. Aqui alguma das pessoas brancas de pele clara, o negro passa, eu tenho vivido isso aqui, vivenciado isso aqui, esse ato, dá um bom dia, eles não dão um bom dia, a maioria deles, para dar um bom dia, faz assim, ó, o negro, bom dia, o cara branco, faz assim, ou então, bom dia, friamente, como quem não quisesse dar bom dia, tá? Vamos lá. Ainda existem negros preparados? Sim. Nas áreas administrativas, experiência sendo deixado de lado. Muitos possuem capacidade para ocupar cargo de liderança administrativa ou na administração. Em setores técnicos, acabam sendo empurrados para o trabalho mais pesado, menos valorizado, como os de menos salário, que é tipo gari, limpeza de chão, que é auxiliar de serviços gerais. Não estou diminuindo e nem dizendo que quem trabalha em serviços gerais é desvalorizado. Não, eu estou dizendo que é um trabalho inferior para quem tem formação acadêmica, como eu mesmo estou cansado de falar aqui, que tenho 4 formação acadêmica e não me deram oportunidade na cidade de Itajaí. Os repórter negro, só para você ter ideia, os repórter negro em Itajaí não tem valor e eles não contratam, porque na cidade de Itajaí, território catarinense, só tem repórter branco, só tem homens brancos ocupando posições que é para todos que têm formação acadêmica, como eu tenho, e não me deram essa oportunidade. Não me deram. Gastei, foi R$ 1.500 entre Uber e táxi. Nós sabemos que o táxi é mais caro do que o Uber. Então, gastamos aqui dinheiro entre Ubers e táxi. Gastamos cerca de R$ 1.500, porque é muito distante aqui as emissoras, canais de TV e rádios. E de contrapartida, eu só recebi promessa. E quem vive de promessa só é político. Sou um pai de família, como tantos outros aí negros que é pai de família, formado, que precisa ser respeitado, porque todos os seres humanos é digno de respeito e de atenção. Só que a maioria das vezes eles não fazem isso aqui. Uma das cidades que tem preconceito com negro é Brusque, cidade de Brusque, catarinense, cidade de Itajaí. Eu estou falando da cidade que eu passei e conheço. E Blumenau, segundo informações que eu ainda não tive lá, mas eu vou a Blumenau, hein? Vou a Blumenau porque eu gosto de falar aquilo que eu vivi, que eu conheço. A Blumenau. Eu vou a Blumenau. Então, se Deus permitir, quando eu chegar da Bahia, eu vou a Blumenau. Vamos a Blumenau com o meu cinegrafista para a gente registrar todo o detalhe de preconceito em Blumenau, cidade catarinense. Aqui em Itajaí, uma das histórias ainda de preconceito racial com o negro é quando o negro chama um Uber. Eles já vem gritando com o homem negro, que eu passei por isso aqui, já mandamos sentar no banco de trás, o banco do fundo do carro, ali, o banco do fundo, atrás do motorista. É o motorista que vem determinando de um negro vai sentar. Se o negro falar alguma coisa, eles mandam o negro tomar naquele lugar, xingam o negro, chamam o cara de burro e negro preto. Por isso que eu botei na justiça
um desses motoristas de Uber aí. Agora, vamos lá para a gente entender a história de Itajaí. Competência, tá? Eles esquecem a competência do negro, que o negro é competente, um negro que tem formação, que tem estudo. Enquanto a empresa discussam sobre inclusão de igualdade, muitos profissionais, negro continua enfrentando dificuldades para conseguir oportunidade compatíveis com sua formação. A sensação é de que, perdoe-me, a sensação, fazendo uma correção aqui, a sensação é de que parte da sociedade ainda aceita a sensação é de que parte da sociedade ainda aceita o negro apenas para determinados serviços, mas resiste quando ele busca ocupar espaço de destaque, um espaço de destaque, respeito e reconhecimento profissional. Quando o negro busca uma posição de destaque, de reconhecimento profissional, eles aí viram as costas, não deixam o negro sentar na cadeira de jeito nenhum. Não querem que o negro seja igual ao homem branco, vamos dizer assim, de cor clara, no estado catarinense. Eles não deixam o negro, para o negro ter um carro aqui, se chegar a ter um carro, é um carro inferior. Escreve isso que eu estou te falando a você, é um carro inferior. Eu conheço haitianos aqui, que veio lá do Haiti, não é brasileiro como eu sou brasileiro, nascido no Brasil, nasci em Salvador, Bahia. O haitiano, para ter um carro aqui, eu vou entrevistar esse haitiano, eu conversei com ele hoje, nós vamos ter uma entrevista. O haitiano tem aqui 14 anos em Itajaí, já tem a casa própria dele, tem um carro dele, mas o carro é inferior. O carro dele é inferior ao carro dos homens brancos, de cor clara. Ele tem um carrinho, se não me foge da memória, é um Gol, que ele tem um Gol cor preto, ou é cor verde, alguma coisa assim, não lembro me agora, mas ele tem um carrinho. Foi com muita luta. E ele aceitou a entrevista. Vamos marcar uma entrevista com esse haitiano, que ele vai contar tudo como aconteceu, o que ele passou aqui dentro para chegar lá. Vamos lá. Essa discussão precisa sair do silêncio. Racismo não é apenas a ofensa verbal. Racismo também é negar a oportunidade de impedir o crescimento, olhar para um profissional qualificado e anexar apenas a sua cor. É isso que eles fazem. Eles olham para a cor. Eles olham, os nascidos de Santa Catarina, originalmente, eles olham para a cor. Eles não olham para o profissionalismo, para o profissional. Ele não olha se você sabe conversar, se tem conhecimento, ele olha para a sua cor. Então esse jornalismo aqui da Rádio WRD Web levanta esse debate, porque em uma cidade forte como Itajaí, economicamente também precisa ser forte, moralmente, a cidade de Itajaí, verdadeiramente desenvolvida, aquela é que reconhece o valor de uma pessoa. Ou seja, Itajaí, os itajaienses precisa reconhecer e conhecer a capacidade, dar valor à honestidade pelo talento, não é pela cor, pelo talento, pelo profissionalismo, não é pela cor da pele. Neresito, papo reto. Você que diz que não gosta que toque nessa situação do preconceito,
que está se vitimando, Neresito Papo Reto, lembrei-me da sua pessoa, que está se vitimando. Não, não é vitimando. Existe o preconceito real, porque eu vivi isso, passei aqui na pele, Neresito. Foi R$ 1.500 e não consegui emprego. Emprego é diferente de trabalho. Você que mistura as coisas, acha que emprego é o mesmo no trabalho. Não. Trabalho é uma coisa, emprego é outra. Eu vou explicar. O trabalho, minha gente, é quando você é contratado para trabalhar de serviço de auxiliar de limpeza. Isso é trabalho. Quando você é contratado para trabalhar de ajudante de pedreiro, para você trabalhar ali na produção de embarcos, de navios, isso é trabalho. Agora, emprego é você estar, por exemplo, com o microfone na mão, trabalhando como repórter na rua ou dentro de uma central, de uma rádio ou central de uma TV. Isso é emprego. Emprego é você estar em um escritório com uma administração. Isso é emprego. No ar-condicionado aí é emprego. Você estudou para isso. Mas quem não tem estudo vai trabalhar limpando o chão. Isso é fato. Quem tem estudo vai querer uma coisa melhor. Isso é fato. Só que de contrapartida, eles estão investindo os papéis aqui em Itajaí. Está pegando os negros que estão preparados, se prepararam durante anos, se formaram e estão dando trabalho para o negro. Tá? Bom, vamos falar agora um pouco da história. Você está me vendo aqui de novo aqui de lado? Você está me vendo aqui de novo aqui de lado aqui? Que vou mostrar para você aqui, ó. As fotos, a produção também vai colocar aqui, além dos vídeos. Atenção, produção, já está aparecendo já aqui os vídeos. Os vídeos já começam a aparecer aqui, você vai assistir agora sobre a história de Itajaí. Vamos assistir um pouco aqui. Aqui diretamente no telão da Rádio WRD Web, você vai assistindo aí um pouco sobre o centro de Itajaí. Eu filmei, estava lá filmando o centro de Itajaí. Essa semana você vai aparecendo aqui no telão. Pronto, esse aí é o centro de Itajaí que você está vendo. O centro da cidade histórica, uma cidade turística, uma cidade que tem os bares onde as mulheres trabalham noturna. Você entende o que eu estou falando, hein? Não posso dar nome agora porque é crime. Não pode chamar uma prostituta de prostituta porque é crime. Diz que elas são trabalhadoras da noite. Senão eu posso ser preso se eu disser que ela não, é as trabalhadoras que trabalham a noite toda. Os bares das meninas que trabalham honestamente, assim que a lei quer dizer. Só rindo, viu? Então você vai vendo aí no telão. Só tem um bar aqui que tem mais de 600 mulheres que trabalham à noite, hein? 600 mulheres só no bar. Aqui é a cidade, você está vendo aí no telão. Os carros passando. É a cidade de Itajaí. A cidade preconceituosa com os negros. Agora eu vou mostrar aí, a produção já acabou de colocar, vou voltar aqui, a câmera voltando aqui para mim agora. Daqui a pouco aqui no telão da Rádio WRD Web, vou mostrar para você as imagens. Vai ser as imagens agora, daqui a pouco as imagens. Atenção, produção, preparando aí as imagens da história do clube no bairro do São Vicente, hein? Vamos entrar nessa história agora. Seguinte, a história que você do outro lado nunca viu falar, não sabe, não conhece. Eu, repórter do Povo Investigativo,
Vamos lá no bairro gravar ao vivo aí nesse bairro do São Vicente e mostrar o monumento que está de pé até hoje. Está de pé até hoje o monumento. Então, no bairro do São Vicente, a segregação nos clubes de Itajaí é um dos episódios mais sensíveis, a menos comentados, bem menos comentado e falado da história oficial dessa cidade Itajaí. Esse apartheid velado que ocorreu no ano, ou seja, 50 anos atrás, ocorreu há 50 anos atrás. Então, há 50 anos, era sustentado por uma elite, a cidade de Itajaí era sustentada por uma elite que usava os valores, ou seja, os salões, no plural, usava os salões de festa para demarcar quem pertencia à sociedade e a quem deveria ser excluído. Um absurdo. As pessoas de cor clara, há 50 anos atrás em Itajaí, eles determinavam quem entraria na festa ou não. Negros, para curtir a festa dos brancos? Não entrava de jeito nenhum. Imagem daqui a pouco aqui no telão, hein? Imagem daqui a pouco aqui no telão. Eles não entravam de jeito nenhum nas festas, para que deveria ser excluído. O caso do salão no São Vicente, que é o bairro de Itajaí, são recreativos. O São Vicente, durante há décadas, ele foi o principal ponto de encontro da comunidade local, mas operava sobre regras regidas de exclusão, a barreira da cor negra, ou seja, os negros não era para entrar, era proibido os negros entrar em festa que tinha homens e mulheres brancas. Era proibido a entrada ou tinha a sua entrada dificultada. Quando não era proibido, a dificuldade dos negros era muito grande, e era zombado, posso aqui presumir, criticado, porque se era dificultado a entrada dos negros, os negros não poderiam entrar, então eles zombavam dos negros. Essa é uma grande realidade. Então foi o principal ponto de encontro dessa comunidade local lá no São Vicente, no bairro do São Vicente. A cor negra era proibida a entrada. Na vestimenta, eles olhavam o negro pela vestimenta, e se o negro não tivesse uma boa vestimenta, um convite, esse convite que nunca chegava, hein? Era um convite que nunca chegava, chegava. A ferramenta, ou seja, as suas mãos, os brancos tinham nojo da mão dos negros, e porque eles tinham a mão dos negros como a ferramenta principal, o preconceito era fechatório, existia ideias racistas de que a presença de um negro depreciava, deixava o ambiente sem luz, segundo eles. Então, os negros, para eles era nojo, não tinha valor, e quando o negro chegava, segundo eles, escurecia o local. Olha que situação. Então, os negros não tinham valor e não poderiam entrar nessa festa. O estado de abandono contra os negros era muito grande. Então, existia um clube no São Vicente, vou falar do outro clube também, eram 2 clubes, em que os negros não poderiam entrar de jeito nenhum. Os negros eram abandonados. Então, eu quero que você entenda aqui o seguinte, presta atenção que eu vou falar para vocês aqui agora.
os negros eram abandonados, e o que aconteceu? Os negros foi lá e criou um clube deles também. Criaram um clube de festa. Pronto. Os brancos têm um clube de festa, nós não podemos entrar. Nada mais justo é nós criar o nosso clube. E os negros criaram o clube deles também. E criaram o clube dele de festa. E nessa festa, os negros não deixavam o branco entrar. Agora é a vez dos negros impedir os brancos entrar na festa. Branco que chegava era proibido, não deixava, porque os negros não entravam na festa do branco, os negros não poderiam dançar com as mulheres brancas, os negros não poderiam comer a comida que os brancos comiam. Olha que situação terrível, assombrosa no mínimo. Agora vem cá, deixa eu te falar para você. Um espaço que era para ser de todos, era da maioria da elite branca, na cidade de Itajaí. Vamos lá agora. Recentemente houve um movimento em Itajaí para que o prédio fosse restaurado e transformado em um centro cultural ou de educação, juntamente para restificar um espaço que antes era símbolo de exclusão. A resposta, o Sebastião Lucas, que era outro clube, que era o Clube dos Negros, o Orgulho dos Negros, para que não ficasse sem lazer para combater a humilhação, a comunidade negra se organizou, criou um centro ao redor da sociedade de São Sebastião de São Lucas. Olha aí, no bairro do São Lucas tem outro clube, onde os negros foi lá e fez o clube deles, para não ficar sem lazer, para os filhos dos negros não ficar sem lazer. Criaram e era festa só de negros. Até de manhã, hein? Já daqui a pouco a produção vai estar colocando aqui. Vamos lá para a história. História real, verdadeira, que aconteceu na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Então, os negros não ficou mais sem lazer, não ficaram mais sem festa, as famílias dos negros. A comunidade negras ficaram bem organizadas. Esse fato aconteceu na Rua Brusque e tornou-se o refúgio contra o ataque nos bailes do Sebastião, do São Sebastião. Olha aí, é aquela música que Edson Gomes canta. Somos barrados no baile. Daqui a pouco a produção vai botar essa música aí também. Somos barrados no baile. Somos barrados no baile. A produção vai colocar aí, entendeu? O reggae de Edson Gomes já fala o que estava acontecendo em Itajaí, Santa Catarina, há 50 anos atrás. E hoje é pela mesma forma, hein? Por debaixo do pano, o preconceito acontece. Eles não dão oportunidade para os negros trabalharem. Não dão, não. E aí, cabe essa música do Edson Gomes, batendo fortemente na elite brasileira de Itajaí. Então, o bairro do São Lucas, na Rua Brusque, tornou-se o refúgio contra o ataque nos bailes. Era frequentemente barrado. Isso não era apenas o preconceito reverso, mas uma tática de sobrevivência psicológica, social, num território livre. Era o único lugar onde o negro era o dono da casa, o músico, que era barrado no São Vicente. Os negros barravam também os brancos. Os negros também eram barrados no centro criado. Essa tensão era entre negros e brancos dentro da cidade de Itajaí. Já pensou que situação? Daqui a pouco, hein? Nós temos aqui imagens aqui daqui a pouco. Só terminar aqui para você entender.
Então vamos lá. Bom, o espaço na igreja era assim. Até a Assembleia de Deus também era assim. Em Itajaí, os negros sentavam em um lado, tinha cadeira só para os negros sentar na igreja evangélica, Assembleia de Deus, e os brancos sentavam do lado. Na igreja católica, os negros sentavam de um lado e os brancos sentavam do outro lado. Não tinha esse negócio de sentar junto, há 50 anos atrás. O preconceito era terrível em Santa Catarina, hein? E ainda acontece ainda o preconceito nos dias de hoje. Mas tem um detalhe aqui. Quando eles queriam o negro na frente, era na festa. Ele queria o negro para ser faxineiro, auxiliar de serviços gerais para limpar o chão. Ele queria o negro para ser garçom, estivadores no porto. Estivadores, segundo eles aqui, é o ajudante que ajuda a fabricar navios. Negro, se entrasse em um ambiente branco, o silêncio se instalava, os brancos ficavam calados, parecendo que perdeu a voz. Ou as pessoas se retiravam. Quando os brancos não ficavam calados, eles se retiravam do local. Olha que situação terrível. Era uma forma cruel de expulsão, sem usar força física. O preconceito invisível ele está até hoje. Ele está até hoje. Esse é o assunto que eu estou trazendo para você. O preconceito visível, invisível na cidade de Itajaí, está até hoje, continua. Esse é um assunto, um ponto crucial e real do preconceito em Itajaí, que realmente alguém admite o racismo, mas ninguém admite, mas parece na falta de um profissional. Quando o negro vai procurar um emprego na profissão, eles não dão, mas não admite que é preconceito, e é preconceito. Em cargo de chefia nas empresas portuárias, o olhar é suspeito no shopping, no bairro Nobres. Então, a memória é negada. Muitos moradores antigos tentam apagar essa história estupefato e assombroso. Uma história estupefata e assombroso dos clubes, dizendo que era apenas regra da época para evitar os negros entrar. Diziam que era uma regra da época. E isso virou história, minha gente. Isso virou história. Agora, esses patrimônios existem. Tem um no bairro do São Vicente, um bairro do bairro do São Lucas, na cidade de Itajaí, que eu vou lá com a minha equipe fazer essa matéria jornalística, mostrar onde os negros sofriam, certo? Esses monumentos estão em preservação na cidade de Itajaí, especialmente no antigo clube recreativo do São Vicente. Está ligado a um conjunto de leis municipais que visa proteger a história da cidade, impedindo que o prédio antigo seja demolido para dar lugar a um prédio moderno. Aqui estão os pontos principais sobre como essa lei funciona. Bom, vamos saber como é que a lei funciona antes de eu soltar aqui as imagens do monumento e do bairro do São Vicente e do bairro do e outro bairro aqui, tá? O bairro do São Lucas. Vamos lá. Presta atenção aqui agora, ó. Eles querem dar lugar, existe um monumento até hoje, eles querem refazer o prédio, restaurar o prédio para um prédio moderno. Eles protegem esses salões para não ser tombado. Nos termos da Lei Complementar 18 de 2002, atualizações do plano do diretor, o objetivo é impedir que a memória de pedra da cidade desapareça. No caso do São Vicente,
o prédio considerado uma união de conservação restaurar. A lei obriga que o mesmo prédio, tá? O mesmo prédio mude de dono, seja reformado, fechado, tá? Fechada, e as características que lembre o passado, incluindo o salão de festa, seja preservado, o salão do São Vicente, porque a demora? Por que a demora de reconstruir, de renovar? É porque, minha gente, como aconteceu, vou chamar de tragédia, um preconceito muito forte contra os negros que eles não deixavam entrar. Isso é uma tragédia que muitos não contam aqui na internet, infelizmente. Mas eu conto, hein? Eu vim a Santa Catarina para descobrir essa situação. Investiguei 3 anos para poder pisar os pés em Santa Catarina. 3 anos. Graças a Deus que eu não cheguei aqui há 50 anos atrás. Vamos finalizar aqui, que daqui a pouco tem aqui as fotos. Daqui a pouco, hein, aqui no telão da Rádio WRD Web tem as fotos. Vou pedir a produção que coloque mais um pouco aqui, na direção da minha mão aqui na frente, aqui, ó, que é para poder você ver melhor, aqui na direção da minha mão, aqui para frente da tela, para você ver melhor, e os outros vai sair no telão aqui atrás. Vamos lá. Por que a demora? Bom, essa demora é um jogo de empurra jurídico do proprietário privado versus interesse público. O prédio, muitas das vezes, pertence a associações ou herdeiro que não tem dinheiro para restaurar, mas a lei do tombamento os impede de derrubar e vender o terreno. Agora eles contam com a verba pública para que venha restaurar. Mas para isso acontecer, por via de prefeitura, o imóvel precisa ser desapropriado ou o proprietário precisa aprovar um projeto cultural com a lei Rouanet ou leis municipais de incentivo cultural. O plano de restaurar, existe um movimento historicamente do Conselho Patrimonial de Itajaí para que transforme esse espaço em um centro de memória, justamente para encontrar o que aconteceu ali dentro, incluindo o racismo que você mencionou, ou seja, o racismo que eu estou mencionando, o racismo que eu estou falando que aconteceu e agora acontece disfarçadamente dentro de Itajaí. Agora, minha gente, vamos agora aqui para o telão. Você vai ver agora, a produção já está colocando para você aqui agora, no telão, as imagens aqui, as fotos, o bairro do São Vicente e o bairro do São Lucas. E aqui está, finalmente, a imagem do clube de festa aonde acontecia há 50 anos atrás o preconceito racial, que os negros não poderiam entrar no salão de festa. Aí você vai acompanhar as fotos no telão aqui, você vai acompanhando, e aí você deixa o seu comentário, curte, compartilha, e a qualquer momento, eu, repórter do Povo Washington Brasil, vou finalizando por aqui, você vai ficando com as imagens aí, e a qualquer momento voltaremos com as demais informações cruciais aqui no jornal da Rádio WRD Web, com seu repórter, com nosso repórter, o repórter do povo, o Washington Brasil. Até a qualquer momento, mais informações. Fica com Deus aí e até as próximas informações, hein? Tchau!
Voltei novamente aqui, pessoal. Agora nós iremos assistir os vídeos que eu te falei. Já terminou aqui a programação da Rádio WRD Web. Agora você vai ficar com os vídeos que eu fiz na rua de Itajaí. Você vai ver agora as ruas da cidade de Itajaí. Alguns vídeos que eu fiz. Essa é a cidade de Itajaí que se desenvolveu. Vem se desenvolvendo. Tem aqui um poder econômico muito forte. Um dos poderes econômicos fortes da cidade de Itajaí é o porto. Mas atualmente, com a atualização que Itajaí teve, Itajaí não vive só do dinheiro do porto. Itajaí tem outras fontes econômicas. A cidade de Itajaí tem outras fontes econômicas, que é a Celesc. A Celesc, que é a dona da energia em Itajaí. E tem a empresa de água, que na Bahia chama Embasa, que é outro nome que eu esqueci agora. Então, a partir de agora, você vai ficar com os vídeos. Vamos assistir agora os vídeos das ruas da cidade de Itajaí. Uma cidade polêmica e cheia de história e de mistério. Acompanhe os vídeos da rua de Itajaí, cidade catarinense, agora na tela.
Pessoal, aqui é o centro da cidade de Itajaí, ó. O repórter do Povo Washington Brasil, mostrando pra você aqui o centro da cidade de Itajaí. Vou voltar aqui assim, ó, pra você ver lá. Aí vocês vão acompanhando aí. Vocês que me acompanham aqui no YouTube, vai andando. Aqui é o centro da cidade de Itajaí. E aí vocês que me acompanham aqui no canal do YouTube, que nunca veio em Itajaí, Santa Catarina, vou mostrar alguns pontos da cidade de Itajaí para vocês verem. E vou contar a história dessa cidade para vocês. Vou contar o início, a história dessa cidade, a real história dessa cidade aqui. Olha lá os monumentos, prédios. Estou mostrando para vocês, isso aqui é o centro da cidade de Itajaí. Isso aqui é um posto de gasolina da cidade de Itajaí. Esse posto de gasolina aqui é o posto São Tomé, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Só que o que eu vou mostrar para você aqui é eu vou contar a história dessa cidade para vocês. Por isso que eu estou falando menos, porque eu vou trazer a história dessa cidade para vocês.